Chegou a hora. Neste domingo, milhares de eleitores vão às urnas em todo o país para escolher os próximos gestores municipais. A eleição deste ano tornou-se inédita em vários aspectos, em função da pandemia principalmente. Mas, mais do que isso, caberá exatamente aos próximos prefeitos e vereadores enfrentarem as dificuldades sociais e econômicas provocadas pela pandemia. Então, para que você possa escolher melhor os seus candidatos, separamos algumas informações que vão deixar você bem tranquilo na hora de votar. Eu, Maureen Xavier, e o jornalista Henrique Massaro vamos falar sobre esses tópicos. Vamos lá? O ano de 2020 é atípico em vários sentidos, mas os principais desafios foram resultados da pandemia da Covid-19. Distanciamento social e cuidados sanitários passaram a fazer parte do nosso dia a dia. A eleição acabou sendo adiada, mas mesmo assim, esse é um momento muito importante da democracia brasileira. A gente vai ouvir agora o recado da colunista de política do Correio do Povo, Thaline Opitz, sobre isso. Oi, Maureen, para ti, para todo mundo que está nos acompanhando. Estamos perto agora, né, do grande dia da festa da democracia, o primeiro turno das eleições neste domingo. As eleições que foram as mais atípicas dos últimos tempos, que representaram um grande desafio para candidatos, partidos, dirigentes e também para a justiça eleitoral. E nesse domingo, o protagonismo é dos eleitores. Então, é muito importante, nesse tempo ainda que resta até a ida à urna, checar a vida pregressa, checar a trajetória dos candidatos, principalmente os candidatos proporcionais ali, que acabam recebendo menos atenção da gente, mas que também têm uma importância tão grande quanto as candidaturas majoritárias. E que bom, né, que a gente tem essa possibilidade, o direito, mas também o dever de exercer o voto nesse domingo. É muito importante, não adianta passar 4 anos reclamando, tem que votar consciente, tem que ir votar com todos os cuidados sanitários, com máscara, mas tem que exercer o direito sim, e não só no dia da eleição, né? E depois também fazer a cobrança dos seus escolhidos, se eles forem os eleitos, durante os próximos 4 anos. É isso aí. Todo mundo votando consciente nesse domingo. E a preparação é total para este domingo. Mas claro que para fazer tudo isso funcionar, ela já começou. As urnas eletrônicas que vão ser utilizadas aqui na votação de domingo em Porto Alegre começaram a ser transportadas nesta sexta-feira. Os equipamentos foram retirados do depósito do TRE, no bairro São Geraldo, na zona norte da capital. Uma equipe de aproximadamente 150 pessoas, entre servidores do tribunal e de uma empresa terceirizada, começou cedo. Segundo o TRE, dos 2.630 equipamentos que vão atender a capital, 70% foram entregues em 7 sessões eleitorais da cidade. Agora vamos ao que você precisa saber para votar neste domingo. E antes, a gente pediu uma ajuda do secretário de Tecnologia da Informação do TRE, o Daniel Volpeto, para explicar um pouco sobre como foi essa preparação da Justiça Eleitoral para a eleição neste ano. A pandemia do coronavírus tornou absolutamente especiais essas eleições de 2020. Muitas pessoas duvidaram da possibilidade de se realizar votação em todo o país no mesmo dia sem que isso significasse a contaminação de milhares de pessoas. Para evitar essa tragédia, a Justiça Eleitoral trabalhou muito, visando criar protocolos e mecanismos de proteção para que as pessoas não sejam contaminadas. Começamos pela supressão da biometria, cuja demora na identificação do eleitor e dificuldade de limpeza do leitor da urna tornaria a votação mais arriscada. Depois, a Justiça Eleitoral organizou uma complexa e inédita operação de doação de itens de proteção individual, entre eles álcool gel,
máscaras, escudos faciais, marcadores de chão, todos eles vindos da iniciativa privada. O processo de logística envolveu desde a vinda desses materiais do centro do país até sua distribuição às zonas eleitorais e, por fim, chegada aos locais de votação. A organização das salas de votação também foi fundamental. Modificamos a distribuição das mesas para que os mesários ficassem mais longe entre si, bem como garantir a distância desses aos eleitores. Nesse novo modelo de votação, os eleitores e mesários não trocam mais objetos. Então, os documentos são mostrados à distância para os mesários, pede-se que os eleitores levem sua caneta de casa. Também não se pretende entregar o comprovante de votação, que significaria mais demora e risco de contaminação. Num contexto como esse, além de utilizar a máscara o tempo todo, o eleitor deve seguir as orientações do mesário, especialmente quanto ao momento adequado de utilização do álcool gel, que deve ser feito antes da assinatura do caderno de votação e logo após o ato de votar. A adoção desses procedimentos, combinado com a postura responsável dos eleitores, indo aos locais de votação, voltando e retornando para sua casa, fará com que o dia da eleição seja um dia seguro para todos e certamente uma data histórica para o nosso país, que dará exemplo para o mundo. Como consultar a sua situação fiscal? Essa consulta ela pode ser feita no site do TSE, que é o www.tse.jus.br, informando o seu nome completo ou o número do título, ou ainda o seu CPF, além da data de nascimento e o nome completo da mãe. Mas não deixe isso para a última hora. O site do tribunal tem apresentado instabilidade. Como confirmar o local de votação? Assim como a sua situação fiscal, o local de votação pode ser conferido no site do TSE, informando seu nome completo ou o número do título ou ainda o CPF, além da data de nascimento e o nome completo da mãe. Os eleitores podem consultar ainda por meio do aplicativo e-Título. A Justiça Eleitoral Gaúcha também disponibiliza para a consulta dos locais o telefone 148. No sábado, o serviço estará disponível das 10 da manhã às 7 da noite e no domingo de eleição, dia 15, das 6 da manhã às 5 da tarde. A confirmação do local é ainda mais importante neste ano, uma vez que apenas no Rio Grande do Sul foram promovidas mudanças com a redução de sessões eleitorais, o que impacta quase 950 mil eleitores gaúchos, distribuídos por mais de 3 mil sessões em 329 cidades. As alterações terão validade apenas neste pleito. Qual o horário de votação? A votação esse ano será das 7 às 17. As 3 primeiras horas são prioritárias para os eleitores maiores de 60 anos ou dos grupos de risco para a Covid. Mas prioritário não quer dizer exclusivo. Os demais eleitores poderão votar nesse horário também sem problemas. O que é preciso levar para votar? Na hora da votação não é necessário estar portando o título de eleitor, apenas um documento com foto. O e-Título, que é o aplicativo da Justiça Eleitoral, também pode ser usado. É importante lembrar que esse ano é necessário levar a sua caneta também para assinar o caderno de presença. Quais cuidados devo ter? O eleitor deverá estar de máscara o tempo todo. Apenas o mesário pode solicitar a retirada rápida para a confirmação da identificação. O eleitor também não entregará o documento de identificação ao mesário, como ocorria nas eleições anteriores, apenas deve apresentá-lo. Para garantir os cuidados sanitários, será ampliado o distanciamento entre os mesários e eleitores e entre os próprios mesários, que terão equipamento de proteção individual. Em quem eu vou votar? Esse ano, as eleições são para prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. A ordem de votação é a seguinte. Primeiro se escolhe um vereador, com 5 dígitos. Em seguida, o prefeito, com 2 dígitos. Mas também é possível votar apenas na legenda, na escolha do vereador. Para fazer isso, basta colocar apenas os 2 números do partido. E o eleitor também pode votar em branco, clicando no botão respectivo ou então anular o voto, digitando um número que não corresponde a nenhum candidato ou partido. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a eleição da capital gaúcha, isso mesmo, de Porto Alegre.
A campanha começou com 13 candidatos, está chegando agora no momento da votação com 12, e depois a gente fala sobre isso. E é bem curiosa a eleição desse ano. Por quê? Teve o maior número de candidatos, o que fez com que várias bandeiras fossem levantadas e também que houvesse uma discussão mais acalorada sobre determinados assuntos. Por exemplo, a vacina da Covid, que entrou na pauta das discussões neste ano. Mas o que os eleitores puderam ver nesses praticamente 45 dias de campanha aqui na capital? Em função da pandemia, muitos debates acabaram não acontecendo. Aqueles debates presenciais, momento importante para os candidatos se encontrarem e também poderem discutir algumas propostas. A campanha começou modesta, devagar, foi ganhando corpo e foi saindo às ruas. O que a gente pôde ver nesses últimos dias, principalmente no centro de Porto Alegre, uma presença maciça de candidatos e de seus apoiadores. Tanto que, por exemplo, nessa sexta-feira, boa parte da agenda dos candidatos são caminhadas e carreatas nas ruas. Mas como que está esse cenário? Temos acompanhado pelas pesquisas ou levantamentos o que indicam que Porto Alegre terá segundo turno. Um dos cenários indica que a candidata Manuela Dávila, do PCdoB, deverá ficar com uma dessas vagas, pelo menos os próprios coordenadores de campanha dos adversários reconhecem isso, e que a briga está bem grande sobre quem ficará com a segunda vaga. E essa segunda vaga, ela basicamente é uma reprise da eleição de 2016, do segundo turno, quando Nelson Marquesan Júnior, do PSDB e atual prefeito, eleito em 2016, disputa a vaga com Sebastião Melo, deputado estadual e também ex-vice-prefeito da cidade, que também disputou o segundo turno em 2016. É uma grande expectativa de o que vai vir, qual o resultado das urnas, principalmente em função da renúncia de José Fortunati. Mas fora isso, a gente teve também vários candidatos com bandeiras próprias, que vieram apresentando. Então, por exemplo, nós tivemos algumas curiosidades. A primeira chapa totalmente feminina em Porto Alegre, encabeçada pela candidata Juliana Brizola, do PDT. Nós tivemos o PSOL com a Fernanda Melchiona, completando aí as 3 mulheres que estão na disputa. Também tivemos candidaturas pelo PCO e PSTU e o PV, que são aqueles partidos um pouco menores. O PROS também trouxe candidato, como o Republicanos, o próprio PP, que trouxe o atual vice-prefeito de Porto Alegre, Gustavo Paim, para essa disputa. Temos o PSD, com Walter Nagissa, que é vereador aqui da cidade, também compondo essa disputa pelo paço municipal. Mas teve um grande movimento, acho que a gente pode dizer assim, o ponto alto dessa eleição, que acabou sendo o que aconteceu nessa semana, em função da renúncia de José Fortunati. O colega Henrique Massaro vai contar um pouco sobre como foram esses acontecimentos. Pois é, Mauro, tivemos aí um episódio às vésperas da eleição que deu um novo ânimo, acabou tumultuando todo o cenário. Foi a renúncia do José Fortunati, ex-prefeito de Porto Alegre, que estava entre os favoritos nas pesquisas de intenção de votos. Isso aconteceu porque o TRE, nessa semana, na segunda-feira, impugnou a candidatura do candidato a vice-prefeito de Fortunati, o André Cecchini, do Patriota. O entendimento foi de que o candidato tinha se filiado ao partido depois do prazo permitido. Com isso, o Fortunati não teria como registrar um outro candidato a vice. Enfim, a situação ficou bem complicada. Ele entraria com um recurso no TSE para tentar concorrer sob júdice, mas vendo que a situação ficaria muito difícil, estava muito perto da eleição, o imbróglio jurídico dificultaria, inclusive, que ele recebesse votos e depois complicaria o cenário na sequência, ele acabou renunciando. Foi um dia bem atípico, assim, porque praticamente já estava tudo definido. O partido dele, o PTB, algumas horas depois que ele anunciou que estava fora da disputa, o PTB anunciou o apoio ao Sebastião Melo, que foi vice do José Fortunati de 2013 a 2017, Sebastião Melo, candidato do MDB. O partido do Fortunati fez esse anúncio num clima de festa, é necessário lembrar, parecia nos moldes de um comício aqui no comitê do PTB em Porto Alegre.
mais de 100 pessoas reunidas para esse anúncio. Fortunati não estava presente. Enquanto isso acontecia, nós fizemos uma matéria mostrando isso, o Fortunati recolhia seus pertences, né, numa produtora, num clima bastante de tristeza, na verdade, porque a situação foi bem complicada. Não era, obviamente, interesse dele sair da disputa nesse momento, ainda mais por um imbróglio jurídico. Mas aconteceu isso no dia seguinte, né, ao anúncio do PTB. O próprio José Fortunati também anunciou apoio a Sebastião Melo, né, relembrando que Melo foi vice de Fortunati. Isso já era um pouco esperado, né, demorou um pouquinho mais que o partido, mas fez esse anúncio. O Sebastião Melo, obviamente, se sentiu fortalecido, se tornou indiscutivelmente a maior coligação dessa eleição municipal, e isso deu, é óbvio, um novo ânimo para sua candidatura. Lembrando que o Melo também estava entre os favoritos nas pesquisas, ele ficava praticamente empatado com José Fortunati e com Nelson Marquesan Júnior, Manuela sempre ficando em primeiro nessas pesquisas. Ele, é óbvio, né, para sua campanha, esse apoio contou muito, tanto do PTB quanto do José Fortunati, e há quem diga que se tornou favorito aí para estar no segundo turno, que pode talvez ter despontado, né, com relação a, no caso agora, o Marquesan, com quem ele estaria empatado nas pesquisas. Mas, enfim, criou essa grande dúvida aí sobre o que esse apoio de José Fortunati do PTB vai representar para esse primeiro turno. Só lembrando que o José Fortunati, como isso tudo aconteceu em cima da eleição, as urnas eletrônicas já estavam prontas, o nome dele ainda aparecerá, né, como opção de voto. A pessoa que apertar o 14 lá, que era o número dele, ele ainda vai aparecer, mas nenhum desses votos vão ser computados, vão ser considerados como nulos, segundo o TRE. Agora que você já tem todas essas informações, vamos deixar um outro recado. A equipe do Correio do Povo e da Rádio Guaíba preparou uma ampla cobertura para este domingo. O diretor de redação do Correio do Povo, Telmo Flor, vai explicar um pouco sobre o que é possível esperar para esse domingo da cobertura aqui na redação. Oi, Mauri. A todos que estão nos escutando, eu lembro que o Correio do Povo nunca perdeu uma eleição. E nesse domingo, mais uma vez, nossa equipe estará acompanhando todos os detalhes desta importante eleição municipal. Ela é grande, é a maior de todas, com milhares de candidatos em todo o país, para milhares de cargos que serão eleitos. O Correio do Povo vai acompanhar cada detalhe, esteja ele acontecendo nas ruas, nos locais de votação ou nos ambientes virtuais. Nossa equipe está preparada para ir a acompanhar a cada momento, desde o início da manhã, desde que os locais de votação estiverem abertos, nós estaremos, e até mesmo antes disso, estaremos acompanhando. E depois das 17 horas, quando as apurações começarem, o Correio do Povo estará acompanhando detalhe por detalhe cada voto que for apurado em todas as cidades do Brasil. E esperamos que, com a presteza da nossa Justiça Eleitoral, possamos anunciar logo durante a noite de domingo os eleitos no Brasil inteiro, mas com foco especial para todos os municípios aqui do Rio Grande do Sul, para a capital, para as grandes cidades do país. Então, Maureen, estaremos todos juntos, você, a nossa equipe, todas as editorias do jornal, estaremos acompanhando e trabalhando para que os nossos leitores, os internautas, os ouvintes, né, possam ter um acompanhamento completo das eleições, como sempre o Correio do Povo fez ao longo de sua história. Então, não deixe de acompanhar a cobertura durante o dia no site www.correiodopovo.com.br e nas redes sociais. E a cobertura completa na edição de segunda-feira do Correio do Povo. Agradecemos a participação dos colegas Talínio Pitts, Henrique Massaro e Flávia Simões, a edição de Aleph Alencar e a escuta de todos. Voltaremos após a eleição para falar daí sobre os resultados. Bom voto e até a próxima!